Então, vamos começar, tá? O que você vai aprender nessa aula? Como conquistar seus maiores objetivos financeiros, tá? Como atingir suas metas de forma acelerada, como ter rendimentos elevados com segurança e o método WISE, ok? Então, falando rapidinho um pouco sobre mim, né? Para quem não me conhece, meu nome é Leonardo Baldock, eu sou assessor de investimentos da XP Investimentos, eu sou educador financeiro, tá? Eu ajudo as pessoas a se planejarem financeiramente e a investir melhor para alcançarem seus objetivos financeiros, né? E quase todo sonho pode ser atingido ou facilitado com dinheiro, né? Então, um bom planejamento e com consistência, você pode sim realizar seus sonhos, tá? E para quem é mais velho ou já tem mais patrimônio, eu também auxilio no planejamento sucessório, tá? Dando tranquilidade aí para o investidor, para a família. Eu sou certificado, então, para poder exercer essa profissão pela Ancor, né, que é a Associação Nacional das Corretoras. Sou registrado na CVM, que é a Comissão dos Valores Mobiliários. Valores Mobiliários é o nome formal, é o nome bonito para investimentos, né? Seria a Comissão dos Investimentos, tá? Opa. Eu atuo no mercado financeiro há mais de 6 anos. Já atendi mais de 70 clientes, já tive mais de 230 alunos, ok? Então, agora entrando realmente no conteúdo, né? Imagino que todo mundo quer saber como construir riqueza, né? Você quer construir riqueza de verdade, né? Construir patrimônio sólido. Então, a primeira coisa que você precisa saber é que a forma tradicional de construção de riqueza não funciona, né? Para a grande maioria das pessoas, não funciona. E por quê, né? Por vários motivos, na verdade, mas principalmente porque as pessoas só se preocupam no como investir, né? E ainda assim, na maioria das vezes, nem investem bem, tá? Acabam tendo rentabilidade muito baixa ou, né, no outro extremo, correndo risco muito alto para tentar ter rentabilidade alta, enfim. Mas pior do que isso, as pessoas poupam em média 3 vezes menos do que deveriam, né? Então se preocupam muito no como investir, mas muito pouco no quanto investir. Então, o quanto investir acaba sendo mais importante, tá, gente? A primeira dica aí que eu queria dar para vocês, se preocupem primeiro no quanto investir, depois no como. Então, uma outra coisa, né, um outro erro aí que faz com que isso não funcione muito bem é que as pessoas poupam e investem sem segurança, tá? Às vezes até protegem o patrimônio que acumularam, independente de quanto seja, mas não protege a fonte da construção desse patrimônio, né, que é a sua renda, tá? Normalmente, assim, quase todas as vezes o patrimônio vem de uma fonte de renda, então enquanto você não construir todo o patrimônio que você deseja, você precisa proteger a sua fonte, né, de renda. E eu vou detalhar melhor tudo isso, né, vai ficar mais claro para vocês isso aí que eu estou falando, mas o mais importante, logo de cara, é saber que o mais comum feito atualmente simplesmente não funciona, tá? E é por isso que não é comum ver pessoas com independência financeira, né, independentes financeiramente, vivendo de renda, enfim, coisas assim, né? E aí aqui, começando a mostrar os 3 perfis de construção de riqueza para vocês, né? O primeiro é quando a pessoa realmente consegue construir bastante patrimônio e consegue viver totalmente de renda sem utilizar nada desse patrimônio, só vivendo da renda, né, dos rendimentos desse patrimônio. O segundo perfil, já a pessoa acumula bem menos, mas é o suficiente para ela viver, enfim, desse patrimônio, dos rendimentos e do patrimônio, mas acaba tendo que utilizar o patrimônio em si, né? E óbvio, qualquer ponto aí entre essas duas linhas já é algo totalmente independente financeiramente, né? E, porém, infelizmente, são poucas pessoas que atingem esse ponto porque simplesmente não tem um planejamento, né? E acabam atingindo aqui o terceiro perfil, nessa linha cinza, que acabam rentabilizando muito pouco, principalmente poupando muito pouco, e aí quando se aposentam, simplesmente não é suficiente aí
para manter o padrão de vida necessário, tá? Um outro problema, tá, bem comum, é confundir o que, por quê e como, né? Acho que fica meio confuso assim falando, mas detalhando vocês vão entender, tá? O que? O que é o dinheiro em si, a quantidade de dinheiro, né? 10 mil reais, 100 mil, 1 milhão. Só que isso é puramente papel, né? Ou pior ainda, é uns numerinhos lá numa conta corrente, tá? Ele sozinho não tem valor, né? Ele vale o que ele proporciona, né? Ele vale segurança, saúde, educação, conforto, experiências, tá? Então, é um outro ponto que é muito mais importante do que o que é o porquê, né? Que é o que a gente pode comprar com dinheiro, né? O uso que a gente faz desse dinheiro. E que são, né, esses exemplos que eu acabei de dar aí de segurança, saúde, experiências, tá? E, então, assim, você não deve juntar dinheiro por juntar. Ah, eu quero acumular 100 mil, 1 milhão, 2 milhões, enfim. Não o número pelo número, né? Mas sim pelo uso que você vai fazer dele. Ah, você quer juntar 1 milhão para fazer tal coisa. Ah, para ter minha independência financeira. Aí tudo bem. O que é 1 milhão, mas o porquê é para sua independência financeira, por exemplo. Ou para comprar um imóvel, enfim. Então, foque no porquê, tá? Porque quando você estiver trabalhando muito, ou com o que não gosta, de repente, economizando, você vai ter essa motivação, tá? Focando no porquê. Eu vou comentar um pouco melhor sobre isso também, tá? O como é simples aí, entre aspas, é porque é o simples que não é fácil, né? Que é poupar e investir. E aqui são coisas diferentes, tá? É importante saber. Poupar é o que você ganha menos que você gasta, simples assim, né? Investir, de fato, é você fazer uma aplicação com esse dinheiro, né? Colocar em investimentos, aí seja em renda fixa, renda variável, enfim, né? Para poder investir, primeiro você precisa poupar, né? É um pré-requisito. E aí sim, né, na parte de investimentos, tá? Eu estou falando aqui de investimentos financeiros aí tradicionais, renda fixa, CDB, Tesouro Direto, LCI, LCA, enfim, renda variável, ações e derivativos e fundos, tá? Esses são os principais, óbvio que tem vários outros, não só outros investimentos financeiros, mas outros tipos de investimento, imóvel, terra, enfim. Eu não vou entrar nesse mérito, tá? Eu vou citar exclusivamente investimentos financeiros, ok? Só que, além desses três, né, que são os principais aí que as pessoas confundem, tem mais um que é muito esquecido, que é o quando, tá? Ah, mas eu quero juntar 1 milhão para ter a minha independência financeira. Tá, mas para quando você quer isso? Para 10, 20, 30 anos? Isso é muito importante saber, você precisa saber, porque o quando mais o que é igual a como, né? Que nem eu falei, daqui a 20 anos é o quando, eu quero ter 1 milhão, que é o quê? E aí eu chego no como fazer isso, né? Eu vou ter que poupar tanto por mês, eu vou ter que investir nisso e nisso, tá? Então, é muito importante você saber o que e o quando. O como acaba sendo praticamente uma consequência, tá? Então, as pessoas focam no como e por isso que é tão difícil elas terem sucesso financeiro. Então, como construir riqueza de verdade, né? Vamos lá para o que interessa, né? No método que eu falei, eu apresento aí esse método que resolve esses 4 problemas, tá? Você precisa resolver esses 4 problemas tendo metas claras, consistência, rentabilidade e segurança, tá? Eu vou detalhar um pouquinho aí dentro desse nosso tempo em cada um deles, ok? Então vamos lá. Metas claras. Metas claras é para você saber o quanto você vai juntar, né? Primeiro, claro, o porquê e agora sim o que, né? Que é o quanto juntar, junto com quando, né? A meta clara é o quanto juntar para quando você quer juntar, né? Nos prazos principais aí, curto prazo, sendo poucos meses, médio prazo, sendo muitos meses aí ou poucos anos, e longo prazo, vários anos, e longuíssimo prazo, muitos anos ou até
algumas décadas aí, né? 10, 20, 30 anos, ok? Então, também detalhando um pouquinho mais cada um, alguns exemplos, tá? Para curto prazo pode ser uma viagem, trocar de carro. Para médio prazo, fazer um MBA, o intercâmbio de um filho, uma mudança de carreira, montar um negócio. Longo prazo, comprar um imóvel, tá? Mas aqui é importante, né? Até coloquei o asterisco. Não assim juntar o valor da entrada, né? Que aí você compra e financia. Não, tá? É muito melhor financeiramente falando, tá? Não estou falando de aspectos emocionais, porque isso não tem como medir, né? Não tem como pesar isso. Apenas financeiramente falando, é muito melhor você alugar, investir a diferença aí, né, entre o financiamento e o valor do aluguel, e depois você compra à vista, tá? Porque aí os juros desse valor, né, desse investimento fica para você e não para o banco. E também você acaba, muitas vezes, né, pagando menos, porque você, pagando à vista, você tem desconto, tá? Então, financeiramente é muito melhor você comprar um imóvel à vista. Então, pode ser aí um objetivo de longo prazo, tá? E de longuíssimo prazo, aposentadoria costuma ser o mais comum, tá? Eu recomendo demais todo mundo ter esse foco aí, ter essa meta de aposentadoria, para não depender do INSS, tá? Principalmente aí agora a gente falando de reforma, você não sabe daqui até lá, né? Quanto tempo você vai se aposentar em mais 10, 20, 30 anos, quantas reformas vão acontecer, e aí você não vai saber quando você vai poder se aposentar com 60, 70, 80 anos, enfim, quanto você vai ganhar, esse tipo de coisa, né? Enfim, então você fazendo a sua aposentadoria, né, por sua conta, você vai garantir quando você vai se aposentar e quanto você vai receber, né? E aqui sim, para mim, entra realmente o conceito de independência financeira, né? As pessoas muitas vezes querem parar de trabalhar porque trabalham com o que não gostam, né? Mas quando você gosta de trabalhar, você tendo independência financeira, você trabalha por opção, né? E não por necessidade, ok? É algo muito importante aí frisar ainda com relação do INSS, isso mesmo quando as pessoas contribuem com o teto, né? Ainda assim você acaba caindo de padrão de vida, né? Porque para muitas pessoas o teto do INSS nem é tão alto assim. Mas para muitas outras pessoas, né, autônomos, contribuem com o mínimo, ou às vezes nem contribuem, né? Então é muito importante, mesmo que amem trabalhar com isso, ter essa segurança, né? Porque imagina que acabe acontecendo algum problema que impeça de trabalhar, né? Então, quanto juntar, né? Bem por alto, tá? Bem por alto, 200 vezes o seu custo de vida desejado, né, na sua aposentadoria, tá? Isso é bem mais complexo, eu abordo com mais detalhes isso no meu curso. Mais um exemplo, você quer ter R$ 1.000 de aposentadoria, você vai ter que juntar 200 mil. Você quer ter 10 mil de renda na sua aposentadoria, você precisa juntar 2 milhões. Quer ter 30 mil de renda na sua aposentadoria, precisa juntar 6 milhões, tá? E por que isso é mais complexo, tá? Porque isso é no caso da linha azul, que é óbvio, é o ótimo, é o ideal, é o maravilhoso, tá? Mas claro, se você for descendo um pouquinho aqui, chegando no limite da linha amarela, você ainda está numa situação muito confortável, mas claramente você precisa poupar muito menos, né? Então, às vezes você não consegue juntar aí 2, 3, 4 milhões, e então você precisa flexibilizar, mas você precisa saber exatamente quanto você precisa poupar, né, para chegar, por exemplo, nessa linha amarela, tá? Então, esses 4 pilares, eles têm muitos pontos em comuns, tá? Eles não são isolados, né? Eles dependem muito um do outro. Então, mesclando aí um pouco a questão das metas com a segurança, né? E já dando aí mais dicas para vocês, algo mais prático, né? Primeira coisa é fazer sua reserva de emergência, tá? Para ter segurança. O que é isso, né? O nome já é meio claro, é uma reserva que você vai ter para algum tipo de emergência. E ela é composta, mais comum, assim, de 3 a 6 meses de custo mensal, né? Que você tem, vamos pegar 6 meses. Se é R$ 1.000 seu custo de vida, tem que juntar 6 mil. Se é R$ 10.000, tem que juntar 60 mil, tá? Assim por diante. E com liquidez, né? Liquidez, estou explicando bem rápido, é a facilidade que você tem em vender aquilo,
né? Ah, eu tenho um imóvel que custa 500 mil, mas você tem uma emergência que você precisa usar o dinheiro amanhã. Você consegue vender e transformar aquilo em 500 mil na sua conta amanhã? Não, não consegue, então não tem liquidez. A liquidez é algo que, por exemplo, em um dia você já tem o dinheiro na mão, tá? Então, primeira coisa, sua primeira meta, se você ainda não tem a sua reserva de emergência é faça, tá? Aí a mistura um pouco do outro pilar, né? Das metas com a consistência. Também outra dica aí bem rápida, tem um site e um aplicativo que chama Minhas Economias, tá? Que é bem legal. Tem outros, tem o mais comum lá, o Guia Bolso. Só que o Guia Bolso ele é puramente para a parte de orçamento, né? A parte do dia a dia, que é muito importante também, tá? Só que esse Minhas Economias ele tem essa parte de sonhos aqui, tá? Que é bem legal, que é justamente essa questão de metas de mais longo prazo, tá? Ela faz um acompanhamento aí, você vai vendo isso acontecendo com mais clareza, tá? Uma outra dica, né? Divida as suas metas grandes, né? Em geral, as metas de longo prazo em metas menores, tá? Por exemplo, você quer ter uma meta de atingir 1 milhão em 20 anos, poupando 1.000 por mês. Então, divida isso, por exemplo, tá, em ter 45 mil em 3 anos, 80 mil em 5 anos, 180, 160 mil em 8 anos, e assim por diante, tá, de forma que você consiga mensurar melhor isso em prazos menores, principalmente para você ter consistência, tá? O problema é você começar a poupar, faz isso por poucos meses e depois você não segue mais, né? Você não tem a disciplina para poupar. Isso acontece porque, primeiro, você não sabe o motivo do que você está poupando, né? Então, a questão das metas claras, né? O porquê, você não sabe o que, né? Quanto você tem que juntar, e isso fica muito distante, né? Então, fica difícil acompanhar, né? Então, dessa forma, fica muito mais fácil de você acompanhar, beleza? Então, entrando agora mais na questão da consistência, né? O outro pilar. Então, aqui, de fato, entra a questão do quanto poupar, né? Que é o principal erro, né? Principal, sim. Nossa, 90% dos problemas acontece aqui, que é você poupar o que sobrar, né, no fim do mês, se sobrar, né? Porque muitas vezes não sobra nada, ou enfim, sobrou alguma coisa X e você vai lá e guarda aquilo, né? Mas muitas vezes, como eu falei, né, isso é pouco, né? Em média, 3 vezes menos. Então, aqui, ó, como consequência, você acaba poupando 3 vezes menos do que o necessário, né, na média, e isso faz com que você talvez não atinja seus objetivos no tempo desejado, né? Você acaba tendo que postergar o que você queria fazer em 10, vai ter que fazer em 20 anos, ou de repente você nem atinge, tá? Você poupou tão pouco que simplesmente não vai ter tempo suficiente para isso, tá? Então, não poupe o que sobrar, né? Se sobrar, tá? Então, claro, quanto mais você poupar, antes você vai atingir os seus objetivos, né? Ou então, se você mantiver o mesmo prazo, você vai atingir algo maior, se você acabar poupando mais, né? Só que, como consequência, você reduz o padrão de vida, né? Quanto mais você poupa, quer dizer que você está gastando menos do que você poderia, né, gastar, digamos assim. Então, seu padrão de vida acaba sendo menor, né? E aí, aqui entra a grande questão, né? O quanto poupar, né? Porque você não quer, né, nem não atingir seus objetivos, né? Mas ao mesmo tempo você não quer reduzir demais o seu padrão de vida, poupar pra caramba, chegar lá na frente e não ter aproveitado a vida ao longo desse tempo, né? Então a grande questão é quanto poupar, tá? Esse assunto é tem bastante detalhes, tá? Pelo tempo que a gente tem aqui, também vou passar só o mais condensado aí, o mais resumido, tá? E detalhe também bem esse assunto aqui com meus alunos, tá? Mas algumas dicas básicas também aí para vocês. Para aposentadoria, guarde pelo menos 10% do seu salário, tá? Para o seu imóvel, como a gente já falou, o ideal é você comprar o imóvel, né? Comprar à vista, então alugar e então você pega o que seria o valor do seu financiamento, apesar de você não financiar, é bom você saber, você desconta o valor do aluguel,
né? E você aplica, investe essa diferença todo mês, né? Se o valor de financiamento seria, estou chutando números aqui, né? Seria R$ 3.000, o seu aluguel está sendo R$ 2.000, você vai poupar por mês R$ 1.000, tá? E para prazos menores, né? Que o efeito dos juros é menor, né? Fazendo uma conta bem simples aqui também para facilitar ao máximo para vocês, divide o valor pela quantidade de meses. Você quer fazer algo para daqui 12 meses que vai gastar R$ 6.000. Então, 6.000 dividido por 12 vai dar R$ 500, tá? Óbvio, vai ter um juro aí em cima, mas é melhor você pecar por excesso, né? Vai acabar aí tendo mais de 12.000, mas é melhor ter mais que 12 do que menos, né? Desculpa, 6.000, né? Então, como fazer isso, né? Você sabe que precisa poupar, você quer saber como você pode poupar mais, né? Tem basicamente duas formas, né? É o famoso, de novo, simples que não é fácil, né? A primeira é gastando menos, a segunda é ganhando mais. Não tem segredo. Então, gastando menos, tá? Também aqui entra toda uma questão de orçamento pessoal, orçamento familiar, né? Eu detalho isso no meu curso, mas basicamente aqui a grande dica é focar nos gastos grandes, tá? E não reduzir, tirar os gastos pequenos, reduzir o cafezinho, aquelas coisas, isso vai te encher o saco, sendo bem claro, e vai te dar pouco resultado. Então foque em gastos grandes, tá? Como imóvel, por exemplo, questão do financiamento, que nem a gente já falou, condomínio, né? Se você realmente precisa de tudo aquilo que o condomínio está te oferecendo, carro, combustível, manutenção. Muitas vezes aqui a manutenção, como é um gasto esporádico, as pessoas não planejam, tá? A troca de carro, será que você precisa trocar de carro com a frequência que você está trocando? Pegar o carro que você está pegando, né? Enfim, esse tipo de coisa, tá? E aí, claro, né? Indo para casos cada vez menos relevantes, mas viagens, você também pode gastar menos aí revisando aí seu destino, ao invés de uma viagem internacional para uma viagem nacional, ou a duração, ao invés de ser 30 dias, fazer de 20, ou ao invés de 20, fazer de 15, 10, assim por diante, e a frequência, né? Ao invés de fazer uma viagem por ano, fazer uma a cada 2 anos, esse tipo de coisa. E, a depender da pessoa, né? Isso aqui pode ter um peso bem relevante, a questão do comer fora, né? Você reduzir um pouco a frequência, tá? Reduzir o padrão é difícil, acho que nem é recomendado, né? Então, só diminuir um pouquinho a frequência já vai dar uma diferençazinha aí, tá? Só que o maior problema aqui dessa questão é que gastar menos tem limite, né? Você vai reduzir aí seus gastos um pouco, né? O quanto der, e tem que ser confortável isso para você. No longo prazo, não adianta nada você fazer uma mega economia, cortar bem o seu orçamento e fazer isso por 1, 2, 6 meses. Isso tem que ser feito no longo prazo, então tem que ser confortável. Mas isso tem um limite, tá? Você vai economizar aí algumas centenas de reais, talvez uns poucos milhares, enfim, a depender do seu salário, né, claro, mas tem um limite, né? Então, para quem não quer substituir a redução de gasto ou, né, quer potencializar e acelerar o resultado, você pode simplesmente ganhar mais, né? A segunda forma aí de você poupar mais é ganhando mais, tá? E, obviamente, aqui não tem limite, né? Algumas formas rápidas aí, tá? Com hora extra, né? Claro. A questão dos aumentos. Muito importante é que você não aumentar o seu padrão de vida totalmente com o que você teve de aumento, né? Se você teve 10% de aumento, não aumente o seu padrão de vida em 10%. Aumente 1, 2, 5%. Aí a diferença todo mês aí você vai poder guardar mais, tá? Ou de repente seu padrão de vida já é muito bom, para que você vai aumentar seu padrão de vida, né? Você pode poupar tudo que você teve de aumento, bônus, PLR, etc. Também é uma boa forma de poupança, né? Gastar o mínimo possível. Ou então, se for gastar, por exemplo, para uma viagem, desde que a sua viagem esteja no seu planejamento, ok, tá? E renda extra, né? Aqui não estou nem falando de bico, não estou falando de renda extras mais sofisticadas, digamos assim, né? Para quem é, por exemplo, programador, mexe com TI, tem toda a questão aí de desenvolvimento de sites, de aplicativos, essas coisas. Ou então
fazer textos persuasivos, cartas de vendas, tá? Vender fotografias, enfim, né? Para quem gosta. Tem métodos bem interessantes aí de se conseguir renda, desculpa, renda extra. E aí, um outro pilar, tá? É a questão da rentabilidade, tá? Aqui sim entram os investimentos, né? O como investir, mas veja, né? Que a gente passou primeiro por que eu estou fazendo isso, né? Quanto que eu preciso juntar, tá? Quanto que eu preciso poupar, tá? Eu quero minha independência financeira, eu preciso de 1 milhão, eu preciso juntar 1.000 por mês. Agora sim, com 1.000 por mês, onde eu vou investir, né? 1.500, enfim, quanto chegar na conta aí no seu resultado. Agora sim a gente fala de investimento, tá? Então aqui também, né, indo bem para a questão mais prática, tá? Como fazer isso? Primeiro é construir a reserva de emergência, né, com liquidez. O jeito mais fácil de fazer isso, e é muito bom, tá? Eu, por exemplo, faço isso. Minha reserva de emergência fica no Tesouro Selic, né, pelo Tesouro Direto. E é bem fácil fazer isso, tá, gente? Talvez você já tenha ouvido muito falar, mas ficam meio com receio de que não pela questão de segurança, que é muito seguro, né, mas a questão de que é complicado fazer. Não é, tá? É bem simples mesmo. Você pode habilitar o Tesouro Direto na sua corretora, mesma corretora de banco, tá? Aí você vai receber os dados de acesso por e-mail. Na conta, você entra no site do Tesouro e faz a compra, tá? É bem fácil mesmo, tá? Bem fácil mesmo. Então, primeiro, faça a reserva de emergência pelo Tesouro Selic, é uma ótima opção, tá? Depois, né, que você já fez a sua reserva de emergência, aí você vai começar a investir em renda fixa primeiro, tá? De acordo com os prazos dos seus objetivos, tá? Se são poucos meses, ainda assim é interessante usar o Tesouro Selic, tá? Só cuidado aí para não misturar o dinheiro do que é para reserva de emergência e o que é para esse objetivo de curto prazo. Depois aí, né, para prazos, médio prazo aí de 1 a 5 anos, tem as opções de CDB, LCI, LCA, de preferência com carência, tá? Que o dinheiro fica preso, não corre o risco de você utilizar esse dinheiro, né? Eu estou dando aqui de novo, né? Tudo muito prático e muito fácil de fazer, tá? As opções boas e simples de implementar, tá? Aí já para longo prazo, o Tesouro Direto tem as opções do Tesouro Prefixado e do Tesouro IPCA+, né? Coisa aí de 6, 7, 10 anos, tá? Tem investimentos prefixado IPCA+, com esse vencimento. E longuíssimo prazo, tá? Tem o Tesouro IPCA+, com vencimento, por exemplo, 2035, 2050, né? A depender aí do seu plano, né? E por último, tá? Muita gente é louca, alucinada, querendo saber aí sobre renda variável, ações, como é que eu faço para investir em ações, qual ação é boa, tal. Então, gente, de novo, define o porquê, define o quanto, define quanto juntar, né? Quanto poupar. Faz a reserva de emergência, faz os investimentos em renda fixa para os prazos, para todos os prazos, né? Vai fazendo aos poucos. Daí sim, para os prazos mais longos, você começa a investir em renda variável. Quando já tiver, né, essa experiência em renda fixa, estiver se sentindo seguro, principalmente, tá? E faz isso só com parte do capital, tá, gente? Isso é muito importante, só parte do capital. A depender do seu perfil, né, se for mais conservador, 5, 10%, e da sua idade, né, claro. E se você for muito agressivo, muito jovem, vai ser no máximo 50% em renda variável, tá? Mesmo assim, vai ter pelo menos 50% aí em renda fixa, tá? Então, o problema, tá, da renda variável é que muitas pessoas querem ter rentabilidades irreais, né, e acabam correndo muito risco desnecessariamente, tá? Então, esse é o primeiro problema. Ou o segundo problema, tá? Que muitas vezes é causado pelo primeiro tipo de pessoa, né? A pessoa acabou perdendo
tudo, porque investiu tudo na bolsa, enfim, segundo tipo de pessoa fica sabendo do primeiro e fica com extremo medo desse tipo de investimento e acaba simplesmente não investindo nada em renda variável. Então, isso também não é saudável, tá? Para o longo prazo é saudável sim você ter investimento em renda variável, a depender do seu perfil, 5, 10% mais conservador, porque isso vai aumentar o seu potencial de ganho, tá? Mas, claro, né? Fica muito difícil saber o quanto, né? Isso tem bastante detalhe aqui que é importante saber, a questão de perfil e etc. Né? Isso também eu abordo com detalhes no meu curso, tá? E o último pilar, tá? É a questão da segurança, tá? A questão da segurança não só dos investimentos em si, né? Você está fazendo aí investimentos, que nem eu falei, pelo menos 50% em renda fixa, tá? E mesmo assim, quando você fala em renda variável, tá? Não sei se vocês vão se recordar, que eu citei lá principalmente ações e derivativos, tá? Ações muita gente já ouviu falar, mas derivativo não. Derivativo, ele pode ficar nos dois extremos, né? Ou ele é muito arriscado, ou na verdade ele pode até servir como proteção, tá? Então tem instrumentos aí de renda variável que até pode servir de segurança e de proteção para os investimentos, tá? Mas além disso, né, a segurança fazendo proteção da renda e proteção do patrimônio, tá? Eu não vou abordar aqui muito a questão do patrimônio, acho que não é relevante para esse momento, então eu vou focar mais na questão da renda, tá? E aí também, só citando também, né, como curiosidade, né, proteção de investimentos, além de pelo menos 50% em renda fixa e os derivativos, alguns, né, derivativos, você pode fazer proteção através de investir em ouro, investir em dólar, né, tem esse tipo de estratégia também para fazer proteção, tá? Então, voltando, né, detalhando aí a questão da proteção da renda, tá? Basicamente, a proteção da renda nos Estados Unidos, por exemplo, ela é a base do planejamento financeiro, né? As pessoas não avançam aí no planejamento sem ter a proteção da renda, né? Porque imagina, você tem todo o planejamento bem feito de por que você quer atingir aquilo, quanto você quer, em quanto tempo, né? Você sabe quanto precisa poupar e já vai aos poucos poupando isso daí, e de repente você tem uma interrupção, né, na sua renda, seja temporária ou permanente, né? Já era seu planejamento financeiro? Não pode, né? Então você tem que ter uma proteção, tem que ter essa segurança para garantir que o seu planejamento vai ser cumprido, tá? Então, a principal forma aqui, tá? Também não vou entrar muito no detalhe, são os seguros temporários, tá? Não estou falando de seguro desses tradicionais de banco, tá? Porque isso aí, em raríssimos os casos, eles são muito ruins, tá? Sendo bem curto e grosso, né? Tem exemplos aí, o principal exemplo de empresa que faz de uma maneira muito boa é a Prudential, tá? Então, você pode fazer um seguro temporário e um para cada objetivo grande que você tenha, tá? É importante você ter um para cada objetivo grande para você não ficar super protegido, né? Você não ter redundância, né? Então, você tem um objetivo para 10 anos e um para daqui 20, tenha um para 10 e um para 20, tá? Então, é basicamente isso, tá? Existe o seguro vida inteira, né? Só citando bem rápido a questão do seguro da proteção para patrimônio, é o que a gente chama de seguro vida inteira, diferente do temporário, tá? Mas eu também abordo isso no curso, tá? Então, esse é o método para você ter sucesso financeiro, tá? Que você precisa ter esses 4 pilares alinhados, todos juntos, tá? Você precisa ter metas claras, você precisa ter rentabilidade, você precisa ter proteção e você precisa ter consistência, tá? Se faltar algum desses, claro, a proteção só vai fazer falta se você tiver algum tipo de problema, tá? Mas é extremamente recomendado justamente para você não correr esse risco,
né? Então, esses 4 são os 4 pilares aí para você ter sucesso financeiro, tá? Só que, claro, essa aula aí eu passei para vocês o melhor conteúdo, né, que podia passar em 50 minutos. Isso aqui, então, né, nessa aula eu apresentei o conteúdo mais macro, um conteúdo abrangente, tá? Mas, óbvio, a solução completa, com todos os detalhes, precisaria de bem mais tempo, né? Então, pessoal, espero que vocês consigam colocar em prática tudo isso que eu passei para vocês. Defina suas metas, tá? Por que você vai atingir aquilo, quanto você precisa, tá? Defina quanto você vai poupar, né, para cada uma delas, a partir daquelas dicas que eu passei, tá? E se proteja seu patrimônio, proteja sua renda e tenha consistência, tá? Focando aí no seu motivo de por que você está fazendo isso, dividindo as metas grandes em metas menores, vocês vão alcançar o sucesso financeiro. Beleza? Então é isso, pessoal. Show de bola. Obrigadão aí pela presença de vocês, tá? E bons investimentos aí, sucesso.